Você é um professor. Você tem 47 anos. Você tem uma hipoteca, uma poupança e um fundo de pensão que representa 20 anos de trabalho. Em 72 horas, todos os três vão evaporar ao mesmo tempo. Os três maiores bancos da Islândia, Kaupthing, Landsbanki, Glitnir, colapsam simultaneamente. Não enfraquecem, não pedem socorro, colapsam. Em menos de uma semana, instituições que controlavam ativos equivalentes a 10 vezes o PIB do país inteiro deixam de existir. Para ter uma referência do tamanho disso, é como se os Estados Unidos perdessem simultaneamente os 6 maiores bancos do país em 72 horas. A coroa islandesa perde 50% do seu valor em dias. A bolsa de valores fecha, reabre, fecha de novo. Quando reabre pela última vez, caiu 90%. Não 9%, 90%. O que acontece depois é o que nenhum governo ocidental ousou fazer em 2008. A Islândia deixou os bancos quebrarem. Não os resgatou. Não imprimiu dinheiro para cobrir os buracos. Não transferiu as dívidas privadas dos banqueiros para os contribuintes. Deixou quebrar. Prendeu os responsáveis. E se recuperou mais rápido do que qualquer outro país que escolheu o caminho oposto. Este é o manual que os governos do mundo não querem que você conheça. Para entender o colapso, você precisa entender o que aconteceu nos 10 anos anteriores. Em 1998, a Islândia privatizou seus bancos estatais. O que se seguiu foi um dos experimentos de expansão financeira mais agressivos da história moderna num país de apenas 300 mil pessoas. Os bancos islandeses começaram a captar depósitos em toda a Europa, especialmente no Reino Unido e na Holanda, oferecendo taxas de juros significativamente acima do mercado através de plataformas online como o iSave do Landsbanki. Centenas de milhares de europeus moveram suas economias para contas islandesas, atraídos pelos retornos. Internamente, os bancos financiavam qualquer coisa. Empresas islandesas compravam ativos europeus a preço de barganha, usando crédito islandês fácil. Executivos tomavam empréstimos dos próprios bancos que gerenciavam para comprar ações dos mesmos bancos, criando uma ilusão de solidez baseada em capital circular. Em 2007, os 3 maiores bancos islandeses tinham ativos combinados de 923% do PIB do país. Não 93%, 923%. Cada banco era individualmente maior do que a economia inteira do país que o hospedava. O economista norte-americano Robert Aliber visitou a Islândia em 2008 e disse numa conferência o que os reguladores locais não queriam ouvir. "Isto vai acabar muito mal", disse ele. Ninguém no governo quis escutar. Quando o sistema financeiro global começou a rachar em setembro de 2008, com a queda do Lehman Brothers, o crédito internacional secou da noite para o dia. Os bancos islandeses, que dependiam de refinanciamento externo constante para sustentar sua expansão, ficaram sem acesso a capital em horas. Não havia saída. Aqui está onde a história islandesa diverge de todas as outras. Em Washington, em Londres, em Dublin, em Madrid, o roteiro foi o mesmo. Governos injetaram capital público nos bancos, socializaram as perdas, transferiram as dívidas dos acionistas e credores privados para os contribuintes. Fizeram isso porque economistas, banqueiros centrais e ministros das finanças repetiram a mesma frase até ela se tornar dogma. Deixar os bancos quebrarem destruiria a economia real. A Islândia testou essa hipótese na prática. O governo islandês tomou uma série de decisões que o establishment financeiro global classificou como suicídio econômico. Primeiro, os bancos privados quebraram. O governo não os resgatou com dinheiro público. Os acionistas perderam tudo. Os credores internacionais perderam a maior parte. Segundo, o governo criou novos bancos domésticos, absorvendo apenas os ativos e depósitos domésticos dos bancos falidos. Os depositantes islandeses foram protegidos.
Os depositantes estrangeiros, incluindo os 300 mil britânicos e holandeses com contas no Ice Save, não foram. Terceiro, quando o Reino Unido e a Holanda exigiram que o governo islandês cobrisse os depósitos dos seus cidadãos, num total de aproximadamente 3,9 bilhões de euros, equivalente a 1/3 do PIB islandês, o governo submeteu a questão a referendo popular. Os islandeses votaram 2 vezes, em 2010 e em 2011. Nas 2 ocasiões, rejeitaram o pagamento por ampla maioria. O presidente Olafur Ragnar Grímsson disse numa entrevista o que poucos líderes ocidentais teriam coragem de dizer publicamente: "Deixamos o sistema bancário falhar. As perdas dos bancos não são perdas do povo." Quarto, e este é o detalhe que recebe menos cobertura internacional: a Islândia prendeu os banqueiros. Não abriu comissões de inquérito, não publicou relatórios, não impôs multas que as instituições pagariam com o dinheiro dos próprios clientes. Prendeu os executivos responsáveis. O ex-presidente do Kaupthing, Sigurdur Einarsson, foi condenado a 5 anos de prisão. O ex-CEO do Landsbanki, Sigurjón Arnason, foi condenado. 26 banqueiros e executivos foram sentenciados a penas que totalizaram 74 anos de prisão combinados. Em nenhum outro país ocidental afetado pela crise de 2008, um único banqueiro foi preso. Nem um. Aqui está o que os modelos econômicos ortodoxos previram para a Islândia depois dessas decisões: colapso prolongado, décadas de estagnação, isolamento financeiro internacional, incapacidade de acessar mercados de capital, pobreza generalizada. Aqui está o que aconteceu. Em 2011, 3 anos após o colapso, a economia islandesa voltou a crescer. Em 2012, o desemprego havia caído dos 9% do pico para menos de 6%. Em 2015, a Islândia havia recuperado integralmente o nível de renda per capita pré-crise. Em 2017, o desemprego era de 2,8%, um dos mais baixos do mundo desenvolvido. Compare com a Irlanda, que escolheu o caminho oposto. Dublin resgatou seus bancos, absorveu as dívidas, aceitou um programa de austeridade do FMI. Em 2013, 5 anos após a crise, o desemprego irlandês ainda estava em 14%. A dívida pública havia explodido de 25% para 120% do PIB. A Grécia, que seguiu o roteiro de austeridade imposto pela Troika Europeia, viu sua economia contrair 25% ao longo de 6 anos, a maior contração de uma economia desenvolvida em tempo de paz desde a Grande Depressão. A Islândia cresceu. A Irlanda e a Grécia sofreram. O FMI, a instituição que havia recomendado austeridade para todos, publicou em 2015 um paper analisando a recuperação islandesa. A conclusão foi desconfortável para a instituição. Os controles de capital, a reestruturação da dívida e a proteção dos depositantes domésticos em detrimento dos credores externos produziram resultados superiores às alternativas ortodoxas. Em linguagem direta, a Islândia fez o que todos disseram que não se devia fazer. E funcionou. Mas aqui está o detalhe que complica a narrativa simples. A Islândia tinha vantagens estruturais que poucos países possuem. Era pequena, 300 mil pessoas. Tinha recursos naturais reais, pesca e geotermia, que sustentavam uma economia produtiva independente do setor financeiro. Tinha uma coesão social e institucional que tornava possível um referendo nacional sobre política financeira sem que o país se fragmentasse. A lição islandesa não é que qualquer país pode fazer o mesmo e obter o mesmo resultado. A lição é mais precisa. É que a premissa de que bancos grandes demais para quebrar não podem quebrar sem destruir a economia real foi testada empiricamente e foi falsificada. Os bancos quebraram, a economia real sobreviveu.
Porque a economia real é feita de pescadores, professores, engenheiros e agricultores, não de derivativos e balanços bancários inflados. O professor de Reykjavik que perdeu a poupança em 2008 estava de volta ao trabalho em 2011. O sistema que o havia traído foi desmantelado. As pessoas que o haviam construído estavam na prisão. Não é um final perfeito, é um final honesto. E é o único exemplo documentado na história financeira moderna de um país que olhou para o manual padrão de gestão de crise bancária, disse não e sobreviveu para contar a história com números melhores do que os que seguiram as instruções. Se este canal te deu um padrão que você não aprendeu em lugar nenhum, inscreva-se. Cada vídeo é uma autópsia financeira. Casos reais, números reais, sem teoria, sem especulação.